Olá, vamos à nossa aula de consolidação de dados. Neste exemplo, teremos um cenário fictício de realização de uma reunião entre os diretores de universidades. Depois de algumas análises que compararam a busca pelo processo seletivo e local, surgiu a necessidade de consolidar o resultado de todos os campi. Vamos trabalhar com 3 planilhas referentes a cada campus. Campus Campinas, Campus São José, Campus São Paulo. Esses dados estão aqui discretizados em planilhas separadas. Nós temos uma planilha com os dados de Campinas, de São José e de São Paulo. O recurso de consolidação permite que façamos cálculo com base em dados de diferentes planilhas, de diferentes arquivos, inclusive com diferentes fontes de dados. Também é possível fazer totalizações a partir de fontes de dados externas. Por exemplo, pegar o valor de venda por mês e consolidar o total no ano. Então vejamos os nossos dados. Aqui temos os dados de inscritos de Campinas para os diversos cursos, de São José também e São Paulo. E a gente quer fazer uma totalização dos inscritos por curso. Dessa maneira, eu vou abrir uma nova planilha, vou clicar aqui no botão Mais, Nova Planilha, onde eu vou colocar os meus dados totalizados. Eu vou dar um zoom para ficar do tamanho compatível com os meus dados. Agora eu vou ao menu de opções Dados e vou escolher a opção Consolidar dentro do grupamento Ferramenta de Dados. Então vou escolher esta opção aqui, um clique, pronto. Vejam que eu posso escolher diversos tipos de totalização. A mais comum é soma. Mas você também poderia contar, fazer a média, verificar qual é o valor máximo, mínimo, produto, contar números, em vez de contar simplesmente as células, calcular o desvio padrão de uma população, de uma amostra, calcular a variância. Neste exemplo, vamos usar a função soma. Muito bem. Qual é a referência? Nós temos que apontar para onde estão os meus dados. Então, eu vou usar esse botão aqui e vou apontar então para a nossa primeira referência, que é a Campinas. Vou clicar no meio da célula A1 e arrastar até a célula B10 para selecionar todos os dados. Vejam que aqui ele já construiu a minha referência. Vou clicar no mesmo botão e agora vou adicionar. Vou repetir o processo para São José. Então, vou clicar no mesmo botão, vou até a planilha São José, vou clicar na célula, no meio da célula A1 e arrastar até a célula B10 para selecionar todos os meus dados. Volto a clicar no mesmo botão e vou adicionar. Por fim, mais uma vez, para adicionar os dados de São Paulo, vou clicar neste botão para construir a minha referência, vou até a minha planilha São Paulo, clico na célula A1, no meio da célula, e vou arrastar até a célula B12 para selecionar todos os dados. Observem que diferentes campos têm diferentes inscrições em cursos diferentes, mas a minha totalização vai ser consistente. Então, vou clicar no mesmo botão e vou adicionar. Eu vou lembrar ao Excel que eu estou usando rótulos na linha superior e na coluna esquerda. Muito bem. Agora, simplesmente eu executo o botão OK. Pronto. Aqui eu tenho a totalização dos inscritos por todos os campos no curso de administração, de enfermagem, de pedagogia e assim por diante. Mas observem também que esse dado foi calculado, mas ele foi colocado aqui nessa célula de forma estática. Ou seja,
Se porventura houver uma modificação, está aqui. Aqui estão todos os meus dados de todos os cursos em planilha 1. Eu posso mudar o nome dessa planilha para consolidado. Enter. Muito bem. Observem que aqui, então, nós temos os totais dos cursos. Vou colocar aqui cursos. Né? Por todos os campos. Então, aqui tem o total de administração, total de enfermagem, total de letras, e assim por diante. Mas observem que esses dados são dados colocados aqui de forma estática. Ou seja, se houver qualquer modificação nesses dados anteriormente, o consolidado não vai se atualizar automaticamente. Eu teria que executar novamente o mesmo procedimento. Mas existe a possibilidade de a gente colar como vínculo. Então eu vou selecionar esses mesmos dados, vou apagar, porque eu vou refazer esse mesmo procedimento, só que agora eu vou escolher com vínculos, ou seja, em vez de colocar o dado estático, ele vai colocar a fórmula apontando para aquelas planilhas anteriores. Então vamos fazer isso? Então eu vou deixar o cursor aqui na célula A1, no menu Dados, no grupamento Ferramenta de Dados eu vou escolher Consolidar. Ele já mantém a minha última escolha aqui, bem conveniente, né? Então vou manter esse mesmo conjunto de referências e agora eu só vou adicionar uma marcação nessa checkbox aqui, criar vínculos com os dados de origem. Muito bem, então ele vai inserir uma fórmula apontando convenientemente para cada um dos itens. Ok, observem que foi criado uma estrutura de tópicos. Vejam que ele colocou os mesmos dados, certo? Só que ele está somando, tá vendo? C2 a C4, porque existe um conjunto de linhas aqui oculta. Então, se eu quiser ver o detalhamento desses dados de administração, eu vou clicar aqui no botão mais, e aí ele vai colocar aqui os dados dos diferentes campings. 200, 321, 300 e o total 891. Mas ele coloca o nome do arquivo. Ele bem que poderia colocar o nome da planilha, né? Ia facilitar muita coisa. Porque ele está preparado para que esses dados estejam espalhados em arquivos diferentes. Então eu vou fazer o mesmo processo, né? Só que ao invés de apontar para planilhas dentro da mesma pasta de trabalho, eu vou apontar para arquivos, pastas diferentes. Então vamos ver como é que ficaria esse mesmo procedimento para apontando pastas diferentes. Eu já elaborei aqui as pastas. Então nós temos uma pasta só com os dados de Campinas, uma pasta só com os dados de São José e uma pasta só com os dados de São Paulo. Muito bem. Então vamos voltar aqui para a nossa pasta original. Eu vou apagar esses dados, delete. Vou remover a minha estrutura de tópicos. Então aqui em dados eu tenho estrutura de tópicos desagrupar, limpar, estrutura de tópicos. Pronto. Então eu já limpei aqui toda a minha planilha para que eu possa colocar agora usando pastas diferentes ao invés de usar planilhas dentro da mesma pasta. Então eu venho aqui novamente em dados, no grupamento ferramenta de dados eu vou escolher consolidar. Só que eu não vou usar essas referências. Vamos excluir essas referências, porque agora eu vou apontar para o arquivo que no Excel se chama pasta. Então eu vou clicar aqui nesse botão, aproveitando que minha pasta já está aberta. Então eu vou procurar aqui Campinas, vou selecionar. Muito bem, vou clicar no mesmo botão e vou adicionar.
E aí ele vai colocar todo o caminho do arquivo, o nome do arquivo, o nome da planilha e finalmente a referência. Não se precisa se preocupar, se você fez corretamente a seleção, está tudo certo. Vamos repetir o processo agora para São José. Então eu vou apagar esse aqui, vou clicar no mesmo botão, vamos lá em São José, vou selecionar todos os meus dados, vou clicar no mesmo botão para retornar e vou adicionar. Muito bem. Vou apagar e vou repetir o processo agora então para São Paulo. Vou clicar neste botão para construir minha referência, vou selecionar a planilha São Paulo, melhor dizendo, a pasta São Paulo, vou selecionar todos os dados, vou clicar no mesmo botão e adicionar. E eu quero usar o rótulo na linha superior, né, cursos, inscritos, e na coluna esquerda, e administração, enfermagem, pedagogia. E eu vou criar vínculo. Ok. Pronto. Muito bem, ele fez. Deixa eu voltar aqui então para ver a consolidação. Vejam que ele criou aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da coluna para a gente visualizar todos os cursos. Eu posso colocar aqui então o título, cursos. Então nós temos aqui a administração. Vejam agora que ele usou, né, o nome da planilha para discriminar. Então eu vou clicar nesse botão mais. Vejam que aqui, ó, temos os dados de Campinas, São José e São Paulo. Ficou um pouco mais palatável, né? Enfermagem, a mesma coisa. Campinas, São José e São Paulo. Letras, só tem Campinas. Eu posso, clicando aqui no 1, colapsar todos os cursos, ou clicando no botão 2, eu expando toda a minha seleção. Vamos dar um zoom out aqui para visualizar todos os cursos em todos os campos. Perfeito? Então, com isso, a gente pode criar uma planilha ou até mesmo uma pasta com a totalização dos dados de maneira muito rápida, sem precisar construir fórmulas nem nada. As fórmulas já estão aqui, eles apontando para as referências, né, de forma consistente e coerente. Muito bem, a última observação é que agora eu estou apontando para planilhas diferentes. Então, quando eu abrir, eu posso fechar esse arquivo, vou salvar, eu vou fechar este arquivo, certo? Fechei. Eu vou abrir novamente o arquivo, consolidação de dados. Quando eu abrir, possivelmente, vocês vão receber uma informação de que este arquivo contém vínculos. Então, deixa eu abrir aqui novamente um arquivo em branco, só para deixar a tela. Vou fechar todos os outros arquivos, consolidação, São José, vou fechar também, São Paulo e vou fechar consolidação. Muito bem. Agora eu vou abrir novamente. Com todos eles fechados, quando eu abrir consolidação de dados, ele vai perceber e vai me dar exatamente essa mensagem. Esta pasta de trabalho contém vínculos com uma ou mais fontes externas, que podem não ser seguras. Se você confia nos vínculos, claro que a gente confia, porque foi eu que fiz a planilha, né? Atualize para obter os dados mais recentes. Caso contrário, você poderá continuar a trabalhar com os dados que possui. Quer dizer, caso tenha havido modificações, convém você clicar no botão atualizar. É claro que a gente não fez nenhuma modificação, então os dados são esses mesmos, mas a gente tem a garantia de que os dados estão atualizados. Tudo bem? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.